Olá, então vamos começar pela página 60, na aula de hoje. Então, o texto fala sobre environment, que é o meio ambiente. Então, vocês vão prestar atenção na tradução do texto para poder responder as perguntas de interpretação. My best place. Então, quer dizer, meu lugar preferido. Então, vou começar com a interpretação. O que nós podemos ver na minha cidade? Nós podemos ver muitas coisas. Então, esse many significa muitos e muitas, tá? Então, many significa muitos e muitas. Bom, continuando. Há um avião voando sobre a cidade. Há muitos pássaros ao longo do rio. Há muitas casas, muitos prédios, árvores e ruas. Há muitas flores no meio das ruas. Há um rio perto da minha casa. Há um rio. Há um rio e tem muita água. Esse much significa muito e muita. Então, há uma diferença. O many significa muitos e muitas. Então, o many é usado para substantivos contáveis. Substantivos que estão no plural. E o much é para substantivos incontáveis, substantivos que não vão para o plural, substantivos que não podem ser contados. Bom, continuando. Aos domingos, as crianças gostam de nadar e jogar futebol. As ruas parecem quietas. Minha cidadezinha é muito bonita. É o meu lugar favorito. Bom, então aqui tem um dicionário com o vocabulário usado no texto. Bom, vamos aos exercícios de interpretação. Então, compreensão de texto. Responda as questões em inglês de acordo com o texto. Então, vocês vão procurar lá para poder responder. O que nós podemos ver na cidade? Então, vocês vão procurar aqui no texto para poder responder. O que nós podemos ver? Nós podemos ver muitas coisas. O quê? Então, aqui, olha, está dizendo que nós podemos ver. Bom, onde o avião está voando? Ele está voando sobre o quê? Sobre a cidade, só que vocês vão escrever em inglês. O que há no meio das ruas? Então, o que há no meio das ruas? Então, aqui está dizendo, há o quê? Muitas flores, né, no meio das ruas, só que vocês vão escrever em inglês. O que as crianças gostam de fazer aos domingos? Então, nos domingos, as crianças gostam de fazer o quê? Nadar e jogar futebol. Então, vocês vão escrever em inglês, só copiar lá do texto. Relaciona as colunas. A plane, um avião. Birds, pássaros. Children, crianças. Aí, vocês vão relacionar o que tem a ver, ó. Ficam do outro lado do rio. Gostam de nadar e jogar futebol. Voa sobre a cidade. Aí vocês vão relacionar. Escreva C para correto ou I para incorreto. Então, aqui, se o substantivo for contável, a gente usa many. Então, se tiver many com o substantivo contável, aquele que possui S, a gente vai escrever letra C. Agora, se nós tivermos um substantivo contável e tiver o much, que é para os substantivos incontáveis, aqueles que não podem colocar o S, aí a gente vai colocar incorrect. Então, ó, vamos avaliar. Many birds, many streets, much flowers. Então, ó, flowers está no plural, eu posso usar o much. Much water. Water está no singular, eu posso usar o much. Lembrando, many é para substantivos contáveis, substantivos que vão para o plural. E much são para substantivos incontáveis, substantivos que não vão para o plural, porque nós não podemos contá-lo por quantidade. Então, gramática. Countable and uncountable noun. Então, substantivos contáveis e incontáveis. Então, os substantivos contáveis e incontáveis que devemos classificar. Então, os contáveis, nós vamos classificar como pluralizáveis, aqueles que vão para o
plural, são os contáveis. Ou não. Então, os que não vão para o plural são os incontáveis. Podemos separá-los em colunas, obedecendo os seguintes critérios. Countable, contáveis pela unidade, quantidade. Uncountable, incontáveis pelas unidades, intensidade. Então, veremos aqui, olha, os exemplos. Countable, contáveis. Friends, amigos, nós podemos contar. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Apples, tá vendo? Vai para o plural, nós podemos contar. Kisses, beijos, sanduíches, sanduíches. Pens, canetas, oranges, laranjas. Dollars, né? São os dólares, nós podemos contar. $1, $2, $3 e assim por diante. Uncountable, incontáveis, nós não podemos contar por unidade. Money, dinheiro, nós vamos falar assim, um dinheiro, 2 dinheiros? Não, nós vamos contar o quê? Pela moeda. $1, R$1, R$2, mas o dinheiro em si é incontável, porque ninguém fala um dinheiro, 2 dinheiros. Sugar, a gente tem como pegar o açúcar e contar por unidade? Não, a gente vai contar pelo quilo. Coffee, café. Então, a gente vai contar, vai pegar um café, 2 cafés? Não, nós vamos contar por quilo, por xícaras. Óleo, bread, love. A gente tem que contar o amor? Não, a gente vai falar pela intensidade. Chocolate. Então, aqui são os substantivos incontáveis. Nós não podemos contar por unidade. A gente vai contar por quilo, ok? Vai contar por quantidade, como xícaras de café, por intensidade, como o amor, e assim por diante. Então, há substantivos para a gente que é contável e para eles que são substantivos incontáveis. Então, tem essa diferença. Bom, então aqui vocês vão escrever many ou much. Vocês vão completar. Então, many, quando o substantivo for contável, quer dizer muitos ou muitas, quando o substantivo for para o plural. E much, quando o substantivo for incontável, quando o substantivo não vai para o plural. Então, por exemplo, money é incontável, então eu vou usar much. Much money, muito dinheiro. Eu não posso falar muitos dinheiros. Então, vocês vão completar, tá? De acordo com o substantivo. Então, assim, uma dica. Se o substantivo estiver no plural, many. Se ele estiver no singular, much. Bom, número 2. Então, primeiro vocês vão completar com many ou much. Então, vocês vão olhar o substantivo. O substantivo sempre vai estar aqui, ó. Se o substantivo estiver no plural, vocês vão completar com many. Se ele estiver no singular, com much. Então, vocês vão completar. Depois de completar, vocês vão traduzir a frase. Então, aqui, meu pai vende muitos cavalos todo mês. Então, vocês vão fazer assim, ó, até a letra J. Vai completar com many ou much e depois traduzir as frases, tá ok?